Quarto de cima com Morelzinho, não precisa de apresentação nenhuma, é só isso que eu tenho pra dizer pra você já viu no título. E essa aí eu tava esperando, porque a gente fez lá atrás. Faz tempo mesmo. Aí deu errado, depois deu certo, aí fez outra na época lá do Quarto de Cima original mesmo, né? Depois veio com Entretons, mas aí na época da pandemia tudo online, tudo mais ou menos, tudo meio estranho, nas telinhas desse tamaninho no Zoom. E agora ele tá aqui. Enfim, né? Como é que você tá? Tudo Quase bem? não dava certo, mas deu, né? Tamo junto, eu tô tão feliz porque é uma fase nova. Falei Morelzinho de propósito, quem todo mundo sabe que é o Rafael Morel, que tá na comunidade há 40 e tantos anos, né? E já passou pro Missionário Shalom. Antes tinha o quê? Como é que era a primeira banda mesmo? O nome da primeira banda? Da bandinha de pagode? Era. Pagode menor. E como é que é full circle, né? A coisa vai e fecha o círculo, né? Pagode menor. Aí só pagode um pouco ou não? Eu fiz backing no Só Pagode. Aí vai pra Missionário Shalom, aí depois vira Entretons, aí carreira solo, Morelzinho, o nome original e o estilo original. Não podia ser melhor. Deus é fiel. É isso aí, cara. É muito bom, né? Assim, é um sonho, na verdade, né? Eu sempre tive esse desejo. Tanto é que na primeira música, né? Quando foi produzida, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. A vontade de chorar. Pra você ver como é uma coisa que mexe comigo, né? Assim, você falou. E nenhuma outra coisa que eu produzi, que eu cantei, mexeu tanto comigo como essas músicas de pagode, tu acredita? Obrigado por ter vindo. A gente tá altas horas da noite aqui. Vou viajar amanhã, mas não deu certo, né? Também seu dia é cheião aí. Mandaram, não sei se pra você hoje um vídeo, você bem novinho. Mandaram? Mandaram pra gente hoje, pra mim no grupo. Foi mesmo. Você com a camisa cinza listrada assim. Magrinho, Missionário Shalom com a Leusani. Usava as calças largas, porque eu achava que se eu era magro, eu tinha que usar a calça larga, só que era o contrário, né? Foram me ensinar depois que era o contrário, que eu tinha que usar uma calça mais justa pra não parecer tão magro. Eu vi o contrário uma vez num programa de TV que a moça era muito gorda e ela usava roupa apertada pra... Aí a mulher falou, a estilista, não, você tá usando um número que parece que você é maior do que você é. Sim. Quer ver? Bota 2 números maior aí. Ela ficou ótima, entendeu? Aquela história, né? A gente fica tentando disfarçar, a coisa piora. Eu já pus camisa maior ainda e fica verdade, parecendo também que eu sou um 3 vezes maior. Mas aí essa... Foi mais ou menos na época que eu te conheci. Na verdade, eu te conheci em 2007. Eu lembro, assim, eu já sabia quem você era, já tinha te visto, mas eu lembro o registro que eu tenho você cantando na missa do Projeto Juventude de sábado no Shalom da Paz. Você tinha uns 17 anos. Antes de entrar no missionário. Então, você não estava no missionário ainda, mas você já era você, porque pelo Shalom rolava aquelas gravações, né? Sim. E eu acho que já sabia que você gostava de pagode. Não sei se é porque eu ouvia as tuas composições e sabia que tinha alguma coisa, e aí disseram que você gostava. Acho que a Alina, que era do missionário na época. Ela entrou contigo na época do missionário? Não, já estava antes um pouco, A Alina né? entrou, acho que 1 ou foi 2 anos antes de mim. Porque em 2006, que foi lançado o Estrangeiro aqui, tiveram 2 músicas minhas, né? O Não Temerei, né? Não Temerei, Só Pra Mim Teu Canto. Só Pra Mim Teu Canto, que é obra-prima também. Que foi um dos meus sonhos também, né? Porque eu ouvia muito o Missionário Shalom. E aí o Padre Célio botava, né, me lançava, botava as minhas músicas para cantar nos acampos, né? No acampamento de Jovem Shalom. E aí ele foi lançando essas minhas músicas. Morel, cante a sua música. Eu gostei muito da sua música. Cante a sua música na ação de graça. Cante sua música na adoração. E ele foi lançando. O missionário ouviu e disse, a gente quer gravar. Aí pra mim... Que coisa boa, né? Uma delícia isso. Eu tinha 15... As primeiras vezes, eu fiz assim... Não Temerei com 15 anos, né? E não foi a primeira que você compôs, mas foi a... Não. A que emplacou ali no pagode menor lá, eu já comecei a compor ali, Comecei a compor ali com 10 anos, 11 anos. Como é que pode isso? Primeiro, parêntese. A gente vai conversar como se fosse o primeiro podcast, porque tem gente que nem sabe que tem. Nem sabe que teve o primeiro, né? Então, 0, ok? 0. Tá. Mas já com uma fase de pagode, então a gente tá meio que misturando as coisas. Mas eu gosto das coisas organizadas, não sei se é porque eu tenho toque. Eu gosto das coisas assim, vamos começar do começo, né? E pra quem não sabe, você tava dormindo debaixo de uma pedra. Se você não sabe quem é Morel, Rafael Morel. E ele tem uma história na música da comunidade Shalom desde criança. Eu tô em qual câmera? A minha, né? Eu não quero ficar olhando ali, não. Vou falar aqui e depois tu põe, quando eu estiver olhando pra cá. A Carolzinha tá me ajudando muito. Então, quem conhece a música da comunidade Shalom, vamos dizer, Shalom 20 anos,
tem o ofertório da missa do Shalom 20 anos, que é na dança da vida, e a voz daquela criança é ele. Tem gente que acha que é menina, tem gente que não sabe o que tá acontecendo, mas é o Morel. E É verdade. deve ter sido a sua primeira gravação, né? Foi. Primeira gravação, primeira experiência de entrar no estúdio pra gravar. Foi Morrendo de pavor. morrendo de medo. E a primeira vez não rolou, não deu certo. Você foi um dia, não deu? Depois... Eu tava gripado, tava um pouco gripado. Ah, tá. Aí tentei, tive mais dificuldade de alcançar as notas, porque eu tava naquela fase, eu tinha 12 anos, eu tava naquela fase de começar a desafinar falando. Vai mudar. Mãe, né? Aquela fase que você desafina falando. Cara, eu nunca fui muito assim, mas teve um rapidinho, assim, uma mudada. Eu tava nessa fase onde cantar já tava difícil. E é muito agudo, né? E porque você cantava de verdade já desde os 10, sei lá. Na banda do Pagode Menor, né? No Colégio Shalom, os eventos do Colégio Shalom me botavam, não é assim? Mas comecei mesmo imaginar, nessa porque eu já te bandinha de vi quase adulto, assim, né? Tipo, como é que é? Ah, esse menino que canta, né? Como é que você descobriu? Cara, eu imitava. Eu me lembro que eu comecei imitando, acho que o pessoal foi descobrindo que eu cantava, porque eu imitava uma propaganda do Leite de Rosas. Eu imitava Leite de Rosas. Eu fazia algumas imitações e o pessoal via que eu era afinado. Que era legal, né? Era, que eu era afinado. Só que eu era muito tímido e tal. E o pessoal pedia, tinha que pedir 10 vezes, era aquela coisa chata. Tinha que pedir 10 vezes pra eu fazer. Tô ligado. Não, e cantar é um negócio que expõe muito, né? Exatamente. E aí, só que quando surgiu essa bandinha de pagode, foi algo que eu... Né? Eles precisavam de músicas autorais. E aí foi a minha deixa. Eu digo assim, eu vou tentar. Porque assim, eu brincava de compor desde antes. Entendeu? Tipo, eu pegava o Tico Teco. Eu pegava a música do Tico Teco e ficava tentando inventar outras letras em cima da melodia do Tico Teco, entendeu? Paródia, eu faço paródia na hora. Exatamente. Mas compor do zero é muito ruim pra mim. Tem que ter alguém pra fazer junto, né? Que nem essa, assim, a saudade que a gente vai daqui a pouquinho, né? Que tá no teu álbum novo. Mas voltando ao começo da tua história. Pagode Menor é uma banda que existiu ali e parou ali, né? Ou passou pra outros, assim? Foi meio que a referência era só pagode na época, né? Só que a gente querendo brincar e querendo evangelizar também, né? Juntar a galera, a gente fez o Pagode Menor. E aí a gente cantava no Hallelujah Kids, no Renascezinho. Eram os eventos infantis da comunidade. Já tinha esse negócio de Hallelujah Kids, né? Hallelujah Kids, Renascezinho, dava Pagode Menor. Eu acho que a gente cantou no Réveillon da Paz. Se eu não me engano, no Réveillon da Paz a gente cantou também uma vez. Isso é o quê? Final dos anos 90? Que época era? Não, começo do ano 2000? Começo do ano 2000. Não sei, porque eu não... Começo do ano 2000. Você tem quantos anos hoje? Tenho 34. Tira 24. Era 2000, né? 2002, 2001. Você tinha 12 anos, então? Tá. Não, tinha menos. Eu acho que 12 eu já gravei na Dança da Vida. Então pronto, era 2000. Não, era por aí. Tinha 10 anos no 2000. Você nasceu em 90. Nasci em 89. Tá, vai fazer 35. Praticamente 90, que foi o final de 89. Certo, vai fazer 35 esse ano, final do ano. Certo. Exatamente. Eu nunca soube a tua idade, tipo... Teve uma época que eu perguntei, aí você falou, não pode ser, é muito novo. Eu vou bloquear isso na minha cabeça. Não tem como, porque é muito talento e muita experiência. Eu comecei a cantar ali, cara, assim, de me dispor a compor, o pessoal gostou, e eu fui me aventurando a fazer mais, e o pessoal foi gostando, entendeu? Sim. Ali eu encontrei o espaço, né, pra me arriscar. Porque ninguém conseguia fazer, ninguém sabia. A gente queria ter música autoral, porque não queria só cantar as músicas que já se cantava, né? E aí eu fui fazendo, o pessoal foi gostando, e aí eu fui me empolgando, né? E aí foi onde eu comecei a compor mesmo. Você foi descobrindo que da paródia podia vir uma composição a partir de uma experiência original, uma coisa. E aí você ia... Como é que você foi? Eu tô supondo, né? Pegou um salmo, pegou alguma coisa, foi juntando frases... Eu só sabia aquela sequência, né? Aí eu comecei a fazer música com isso. Eu aprendi isso no violão. Tá, entendi. Aí, vem, meu irmão, vamos embora, deixa a tristeza pra lá. Pois Cristo Jesus chegou pra te libertar. Eu vinha naquela mesma sequência e ia criando. Meio El Chan ali, mas tudo bem, né? A influência tem que ter algum lugar, né? Vem de algum canto, né? Porque a gente ouve o que na época? El Chan ou Harmonia do Samba, dessas coisas que tinha na época, né? Mas isso eu acho que
faz uma ponte com o que está acontecendo hoje. E eu tenho falado muito desde que você decidiu materializar o sonho do pagode, porque é um sonho meu também. Eu também toquei pagode na vida, né? Mas em todos os ambientes que eu tive, fora da igreja, eu tinha sempre a sensação de que eu não pertencia àqueles lugares. E Deus foi fazendo as pontes e foi me trazendo para o lugar certo. E tudo que eu aprendi, eu passei a utilizar dentro do lugar certo da casa dele, né? Então, mas eu abri mão do pagode porque não convinha mais, não é porque eu não gostasse mais. Eu queria, na verdade, ter feito muito sucesso. Mas também, por outro lado, é engraçado, porque, como eu já te disse isso, imagina se a banda que eu toquei tivesse feito sucesso. Ia ser meio estranho hoje. Eu ia ser aquele cara ex da banda famosa. Ia ser meio... Ainda bem que não deu, né? Eu prefiro começar do zero no Shalom. Mas eu acho que a realização de um sonho... E eu tenho falado isso com o pessoal, que a gente tem tentado formar a banda e tal, né? Claro que já existiram outras expressões menores de pagode na nossa igreja, uma ou outra e tal, mas nada aconteceu, né? E eu tenho certeza que Deus esperou o tempo certo para você e para todo mundo que está envolvido nisso. E hoje eu vejo que é realmente o início da história do pagode católico. E talvez a gente ainda vai demorar um tempo para ver, todo mundo vê isso. Sim. Mas estou tentando fazer essa ponte porque naquela época você já tinha aspiração e quais são as influências? A influência é o que tem por aí. De repente o Tchan é a única coisa que dá para ouvir ali nesse estilo que você compôs, né? Mas claro que você gostava mais do pagode. A minha grande referência, cara, por incrível que pareça, quando eu comecei a cantar e compor no pagode menor, era o Só Pagode. A referência de eu queria estar ali, eu queria ser estar como ali eles, e eu pegava as músicas e eu tentava seguir a mesma linha também das músicas do Só Pagode. Então a influência deles talvez fosse externa, mas a sua já era interna, né? A minha já era então, meio que eles. Consagrado mesmo, né? Tudo assim já não tem... Não, eu não era muito de ouvir o Tchan, a harmonia do samba quando criança, não, sabe? Ah, acho não, que claro, né? A minha referência era o Só Pagode. Eu admirava, eu achava muito legal. Eu assistia, assim... Era o Padre Cristiano na época que cantavam, acho. E era bom? Era maravilhoso. Eu não imagino ele cantando pagode, mas... era espetacular. Não, porque ele é um cara muito bom de palco, de carisma, de, né, tudo, assim. Mas como eu conheci ele do estrangeiro aqui em diante, né? Final do Tempo de Viver e tal. Exatamente. Foi a referência de alguém que canta muito cantando pagode, assim. Foi a primeira referência que eu tive de alguém que sabe cantar e tem uma voz belíssima, canta muito bem e canta nesse estilo. Então isso me chamou a atenção porque... o Padre Cristiano era uma referência muito grande para mim. Eu aprendi... No fundo, eu aprendi a cantar hoje. Boa parte do que eu sei, do que eu me construí, foi ouvindo o Padre Cristiano e tentando imitar ele. Porque a gente se constrói como vocalista sempre imitando alguém. Aí depois a gente vai construindo a nossa forma, vai criando a nossa identidade. Mas eu escutava muito o Missionário Shalom, Só Pagode, e eu via as voltinhas que ele fazia, eu disse, cara, eu tenho que aprender. Claro. Não, hoje você é outro cantor. Conseguir. Completamente outra coisa, você sabe, tem consciência disso. Mas lá atrás era mesmo, tipo, todo mundo queria ser. Assim como antes dele, todo mundo queria cantar como Isaías, no Shalom, né? E fora do Shalom, todo mundo queria cantar como, sei lá, o Valmir, tem as diferenças, né? Mas é o começo da minha história no Shalom, a referência vocal era o Cristiano mesmo, o Padre Cristiano. Tipo, caramba, que voz, que interpretação, que referência, que inspiração, que musicalidade, né? Foi engraçado que eu gravei um podcast com ele lá atrás também, 2020, eu acho. E eu tive o maior pudor de falar de música com ele. Eu não sei se eu achei que ele não fosse ficar à vontade, porque ele, já sendo um padre, e a história do Missionário Shalom estava tão para trás, assim, eu fiquei meio com vergonha de falar de música e falei sobre outras coisas. Mas eu queria ter ouvido ele falar dessa história aí. Pode ser que um dia aconteça. Mas é bom que você viu e testemunhou tudo e viveu muita coisa junto, né? De pagode de menor passou pro Só Pagode? Como é que foi? Te convidaram? Do pagode menor eu fui pro E3, que é a banda de reggae. E3, Eu fiz back no E3. E aí do back do E3 eu fiz algumas vezes o back do Só Pagode. Então eu não fiquei muito tempo no back do Só Pagode, não.
Não foi muito tempo, não. Eu passei mais backing. tempo. Você fez backing, né? Passei mais tempo fazendo backing do E3. Era eu e a Lina fazendo backing do E3. A Lina também, que legal. Éramos nós dois. E a gente tava aprendendo a abertura de voz, nem sabia fazer tão bem, né? Um processo... Adolescentezinho, bem novo. E aí, foi daí a Lina foi pro missionário. Eu fiz back algumas vezes no Só Pagode, mas não foi muito tempo. Aí em 2008, acho que a Lina entrou em 2006 ou foi 2007, se eu não me engano. E eu entrei em 2008 no Missionário Shalom. Não, a Lina eu acho que foi... se foi 2007, foi final, porque eu lembro dela na fase em 2008 em diante, mas talvez ela tivesse um pouco antes. Mas isso é coisa muito interna nossa, né? De querer lembrar, assim. Mas cara, o pagode, ele nunca saiu de mim, assim. Desde esse período aí, como eu aprendi a me soltar cantando, a minha referência, né, que era o Padre Cristiano, eu vi cantando pagode, né? Eu aprendi a batucar com as mãos, a compor. Meu processo de crescimento vocal, de me abrir a cantar, de me expor e de compor, foi no pagode. Então eu tinha um carinho, um apreço muito grande pelo pagode. E não era um pagode swingueira, é o tchan, a harmonia do samba. Era o pagode romântico, né? Então eu sempre gostei e sempre ouvi. Então eu viajava com o missionário. É o samba. O que eu botava pra ouvir, pra relaxar, era o Thiaguinho. Né? Eram as músicas românticas que... Antes do Thiaguinho. Exalta Samba pra trás. Exalta Samba. Exalta Samba eu ouvi muito. Não, e... curiosidade, por exemplo. Vou Voltar do Davidson é sua? Sim. E se você... Só eu e você praticamente ouvimos a guia. Mais umas 3 cabeças, assim. Era quase um pagode. Você tentou não tocar, você tentou fazer um swing ali no violão. E ela vai virar pagode ainda, viu? Você vai gravar? Pode esperar, vai. Ela vai Dá virar. certo o refrão. Dá demais. E tem tantas assim, né? Eu acho que assim, claro que tem música que foi, por exemplo, Não Temerei, que foi na ocasião da morte do irmão do Alisson. Exatamente. Que na verdade você não conhecia, mas foi uma ocasião ali, né? Assim como você fez Lado a Lado, pela história do Moisés com o Ronaldo. Sim. Então tem coisas que você não vai nem lembrar de pagode, mas quando você deixa soltar, deixa correr, a coisa... Vem a referência do que você curte e escuta, né? Eu escutava muito. Então, daquilo que eu escutava muito, as minhas referências melódicas iam muito nessa linha, né? Então, você acha que você sempre teve que chegar no ponto que você chegou? Quando você foi chamado para o missionário, você já sonhava com essa coisa? Um dia eu vou gravar pagode e tal? A coisa foi vindo... Porque eu lembro que naquela época que você entrou foi 2009, né? Junto com o Gustavo. E o Gustavo tá até hoje. E aí a gente tava voltando de um acampus do Rio, e eu falei contigo, você tava no carro comigo. Falei, cara, você podia viver de composição, você já tinha total consciência que você compõe muito, você disse, não, eu tenho... Na época eu tenho vários pendrives de... eu tinha um caderninho. Caderno, várias coisas, né? Eu entrei, na verdade, em 2008 como backing do missionário. O Guto já estava, né? Mas tô dizendo, quando você foi pra frente... Eu fui pra frente no CD Malas Prontas em 2010. Que é o Padre Cristiano saiu. Mas o Padre Cristiano estava fazendo uma prévia contigo e com o Gustavo no Hallelujah de 2009. Nós, 2009, é verdade. Entendeu? Aí ele saiu e o Gustavo assumiu, e assumiu eu, Gustavo e Leozani, Malas Prontas em 2010. Mas 2009 todinho era o Padre Cristiano me botando pra frente e puxando o Gustavo, realmente. Eu lembro desse Hallelujah, foi marcante porque eu tinha conhecido o Gustavo em 2006, ele foi... cantar no Rio, e eu falei, caramba, ele também quer cantar como Cristiano. Tipo, na época ele era muito... Tentava, todo mundo tentava. Era um negócio, assim, unânime. Como é que as pessoas influenciam umas às outras, assim, né? E acabou que, evidentemente, ele foi... E eu fiquei preocupado na época de... Se a pessoa tiver, e todos nós estivermos esperando alguém substituir o Cristiano, não vai dar certo. E ele fez outra coisa, que para mim, é o maior da história do Shalom, de presença de palco, de criatividade, de velocidade de composição, de versatilidade de composição, de ideia, um grande artista, né? E eu não sei, você acha que naquela época será que pensaram estrategicamente?
pra tirar o Cristiano tem que pôr 2, porque um não dá conta. E puseram você e Gustavo, ou foi uma coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra? Não tenho a menor ideia. Tipo, tem que botar um cara que canta mais e um outro que anima mais pra poder... Não sei, eu não sei qual foi o pensamento. Ninguém falou nada sobre isso, né? Não sei qual foi o pensamento para colocar os dois. O Gustavo, quem entrou mais no lugar do Cristiano, né, do Padre Cristiano, foi o Gustavo, né? Ele entrou já para coordenar o missionário. O Padre Cristiano, na época, coordenava o missionário, né? Eu entrei para ser um apoio ao Gustavo, né? Eu acho que eu entrei para ser um apoio. Mas eu tinha o meu espaço. Eu me lembro do meu pai olhando assim, meu filho, você acha que você é ali no missionário coadjuvante ou você é uma presença? Né? Tipo assim, ou você é uma presença oculta por trás do Gustavo. Eu digo, não, eu acho que eu tenho o meu papel. Ele tem um papel ali como animador, compositor, a gente compõe juntos, compomos várias músicas juntos também. Mas eu acho que eu tenho o meu papel no missionário, eu não acho que eu sou escondido, não sou... Eu acho que eu tenho o meu papel, cada um tem o seu papel. O Gustavo tem um lugar, o papel dele, eu tenho o meu papel, a Léo, depois a Débora, né? Então era bem claro que cada um tinha uma particularidade, tinha um papel importante ali que não se competia, entendeu? Talvez tenha sido uma sabedoria do teu pai perguntar isso para que você também pudesse raciocinar sobre, né? E não cair nesse... Mas eu não tinha, na época que eu entrei, eu não tinha pretensão, eu vou gravar pagode um dia. Você não tinha esse pensamento, né? Não, assim, durante a infância esse desejo surgiu a oportunidade do missionário, que eu gostava muito, todo dia, na verdade. Eu aprendi a rezar ouvindo as músicas do missionário e cantando as músicas do missionário, né? Então, o meu processo de começar a entrar num grupo de oração e começar a rezar, eu botava o CD do missionário, eu escutava, cantava a música e ficava tentando rezar, fazia minha oração diante de Deus a partir da letra da música. Então, o meu processo de construção da minha vida espiritual, da minha oração com Deus, se deu pelo Missionário Shalom. Então, quando o Missionário Shalom gravou uma música minha, para mim já era uma coisa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando eu fui chamado para entrar, mais ainda. Então, para mim já era uma coisa muito alta, além do que eu já tinha imaginado. Então, na época, você sonhava com o missionário, não nada além daquilo. Eu não tinha sonhado com o missionário porque eu não achei nem que eu seria... Nem isso, né? Eu não achei que seria possível. Na verdade, antes de entrar no missionário, eu estava caminhando para fazer... uma mini carreira solo. Porque eu já tinha várias músicas, o Padre Célio estava me lançando, então eu, diante das várias músicas que eu já tinha, eu disse assim, rapaz, eu vou começar, o pessoal me chamando para, vem fazer um jantar show, vem fazer... Aí eu tinha reunido um grupo de amigos para a gente começar a ensaiar, para eu fazer alguns eventos pequenos. Foi quando o Padre Célio me chamou, dizendo que o Padre Cristiano, né, que na época eu não era padre, olha, você está sendo cogitado para missionário. E aí eu desfiz aquilo que eu tinha começado a fazer. Você estava preparando já, assim, em unidade com a comunidade, com edições e tal, ou não? Não, eu não era da comunidade ainda na época. Mas você era. Eu era do Projeto Juventude. Mas você era. Então não tinha essa coisa alinhada. Não era um artista oficial, mas tinha... Exatamente. Não tinha nenhum planejamento oficial sobre você, era só uma tentativa sua, né? É uma tentativa minha de... Começavam a me chamar para os cantos, eu digo, não, vou organizar. Para quando me chamarem eu conseguir cantar, entendeu? Então foi mais nessa direção e nesse sentido. Então o missionário já foi uma coisa muito alta para mim, né? Assim, então eu não imaginava, mas quando eu comecei um caminho, um processo de saída, que o Gustavo olhou para mim e disse assim, Morel... Não, mas foi 10 anos quase, né? Depois de 10 anos de missionário, que eu comecei a sinalizar para o Gustavo, cara, tá puxado para mim a realidade do missionário, é muita viagem, eu tô com crianças, filhos pequenos, né? A Paula ficar sozinha, às vezes o perrengue é grande em casa. Tá? Quando eu comecei a sinalizar isso para ele, ele disse, tá, mas vai enterrar teu dom? É carreira solo. Porque aí você administra como você quer. Eu digo, cara, mas no momento eu preciso dar uma pausa. Por uma questão familiar, né? Eu preciso dar uma pausa. Mas eu falei para ele, se eu fizer carreira solo, eu não quero fazer... Isso aí. Mais do que a gente já tem. Mais do mesmo. Eu quero fazer pagode. Aí ele... Então pagode, aí chegou a ideia. Foi ali que eu senti assim, eu quero... Se for para fazer uma coisa solo, só vai me instigar, eu só vou ter paixão... Porque seguir o mesmo estilo do missionário, eu não me via. Seguir o mesmo estilo do Davidson. Sair da banda, mas continuo fazendo a mesma coisa, não faz sentido, né? O mesmo estilo ali do Davidson, o estilo, sei lá, do Thiago Brado,
eu não me via envolvido e com paixão de realizar aquilo. Agora, eu me visualizava realizando com paixão o pagode. Mas Deus dá aquilo que ecoa com a vontade dele, quando é genuíno, né? Sim. Mas então, assim, ele te faz desejar... ninguém deu muito crédito não, entendeu? Assim, vixe, não. Mas Morel é muito esponsal. O pessoal diz assim, é. não, é muito esponsal, a gente te tem como referência ou no missionário, no pop rock ali, ou em músicas esponsais. Mas a resposta, sabe qual é? Não é porque eu faço uma coisa muito bem que eu tenho que fazer só essa coisa. Você não vai ter essa resposta arrogante. Mas a verdade é essa. Teve o Messias, que é da Comunidade de Vida, ele chegou pra mim e disse assim, você não tem cara de mano. Você não tem cara de mano. Aí eu cheguei, aí eu brincando com ele, disse assim, mas quem vê cara não vê coração, né? Sou humano de coração. Então, assim, o desejo de realizar pagode, de fazer pagode, sempre existiu. No período do missionário, eu não pretendia, quando eu sair do missionário, eu vou fazer pagode. Você não chegou... Mas quando isso começou a vir à tona, eu digo, se eu vier fazer um trabalho solo, eu quero fazer algo na linha do pagode. Quando eu saí, fiquei um tempo de molho, dei uma pausa para me dedicar à minha família, né? Mas sempre que me vinha em mente fazer algum trabalho solo, pagode. E aí foi quando você começou a sonhar comigo, onde a gente conversava, eu dizia, tu falava, aí não engrenava, e aí eu tinha medo, aí eu... Porque assim, não tinha... Quem acreditava em mim era você. Pra falar a verdade, quem é que dizia assim, mas faz. Poucas pessoas chegavam... Não deve ser só eu, né? Não, mas poucas pessoas acreditavam que isso poderia dar certo, entendeu? Assim, entendi. achava que ia ser... Não vai dar certo. Pagode... Entendeu? Eu acho o contrário. Eu acho que é o seguinte... Você foi um dos que acreditou. Eu falei, eu acho que eu tava na tua casa ontem, né? Foi ontem? Foi pra você que eu falei isso? Foi. Porque uma coisa, por exemplo, se você fosse uma banda secular de pagode, você tem uma missão de conquistar 200 milhões de pessoas. Secular, você tem que estar entre os 600 mais tocados do Brasil. Pagar jabá para um monte de rádio para entrar é horrível, um negócio milionário. Agora, você está no mercado católico, em que, basicamente, a gente tem uma folha em branco para muitas coisas ainda. Exatamente. Na arte, na música, né? Então, é engraçado você pensar, ninguém nunca fez? A gente está em 2024, até hoje ninguém fez? Mas se fez, não registro, não oficializou, né? Então, é uma oportunidade que Deus dá. Desde que ele te concebeu, ele pensou nisso. Em tudo mais, que ainda vem, né? Exatamente. Só que eu vi que ia ser difícil alguém apostar, investir nisso daí, porque é algo muito novo e que eu não tinha disponibilidade para fazer show, para dar o retorno para um investimento desse tipo, né? Então, foi quando eu disse assim, eu vou juntar um dinheiro para realizar essa vontade, esse desejo, nem que seja para fazer 2, 3 músicas e morrer. Você falou, não, eu vou fazer uma só. Eu falei, não, peraí, agora vamos conversar melhor essa coisa aí, porque uma só... Eu queria fazer para experimentar, porque assim, eu sabia que não poderia ser qualquer coisa, porque eu já tenho um nome, eu queria fazer algo de qualidade, algo que pudesse competir de fato com o secular, né? Tem que ser. E aí, mas foi um tiro no escuro. E outra coisa, se você reparar na regência perfeita de Deus sobre tudo que há, a existência... Você sai do missionário porque casou, porque tem filhos, porque se formou em psicologia e porque não dava mais. E a época de fazer alguma coisa solo coincide com um tempo que a gente vive hoje, que você não tem a necessidade que existia antes de um artista de ter que viajar, sair, estar fora de casa 25 dias por mês. E nem dá para você mais fazer isso. Exatamente. Por todos os motivos, né? Só a vida consagrada no Shalom já atrapalha muito a carreira de um artista de ficar 22 dias fora, né? 20 dias fora, que é porque você... Ia chegar um momento que a comunidade fala, ou você está totalmente dispensado de tudo, ou você está fora, porque não ia viver nada, né? Segundo, vocês são uma família do tipo que não tem babá. Muitos amigos nossos são assim também. Então, tem funcionário que ajuda, né? Mas não é a mesma coisa. Exatamente. E nem na lei pode, na verdade, né? Mas ela ajuda porque na cultura se ajuda. Mas é durante até 5 da tarde. Sim.
Então, de noite, Paola está com 3. Sozinha com os 3. Né? Aí, imagina você viajando. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso a gente viveu, pensou, sofreu, já na época de Entretons também. Já era assim, o que é Entretons? Porque não dá para fazer show, ninguém quer, porque tem um biólogo, uma psicóloga, um psicólogo, não sei o quê. Antes também a Lina era psicóloga e ninguém podia, e tocava só em casamento, e já era uma coisa tão nichada, porque era só a missa, e as pessoas te contratam, só queriam que tocasse também na recepção, então... E depois a banda... Porque Deus vai abrindo as portas, é isso que eu tô querendo dizer. O que o Entretons é hoje, que você faz parte, é algo que vocês não imaginaram no início. Fizeram um show no Hallelujah, no palco principal. Tem música viralizada. Tem álbum, tem tudo. Né? Produções muito bem feitas e tal. Mas não são uma banda que roda pra caramba. Por opção. Então, pra quem tá ouvindo, é interessante vocês pensarem isso hoje. Tem um TikTok, tem um Spotify, tem um YouTube. E quantas vezes você que tá ouvindo esse artista no teu celular, ou na tua TV, ou no computador, quantas vezes você vai realmente sair de casa para ir a um show? Uma vez no ano, no meu caso. Se tanto. Sim. A última vez que eu fui a um show, nem lembro. Então, na verdade, o artista ele vive mesmo hoje da mídia. E veio totalmente a calhar, né? Pra você. Que é o que eu sempre quis, né? Poder evangelizar por meio das mídias sociais, onde se tem um alcance muito maior do que um show. Se eu faço um show, eu tenho um alcance ali daquelas pessoas. Se eu produzo mídia, o meu poder de alcance de evangelização é muito maior e eu não tenho o desgaste de excessivamente ter que estar fazendo muitos shows, porque a minha condição familiar também não permitiria fazer muito isso. A mídia, o conteúdo fica. Exatamente. E é revisitado. Né? Por exemplo, uma música minha com o Padre Cristiano chama Viva, não é minha. Foi uma gravação que eu fiz com ele lá em casa, mas a música é dele, vou falar direito. 2012. Ela é uma dos vídeos mais vistos do meu canal. Uhum. Tem o Amarte Mais, que o Davidson cantou lá em casa uma vez, que só aparece ele magrinho, assim, na época que eu morava na Gávea. Eu tinha um canal que eu perdi a senha, mas em menos de, sei lá, 3, 4 meses, ela tinha passado de 500 mil visualizações, e isso em 2008. Era um absurdo pro YouTube aquilo. Sim. O André Cavalcante, meu sócio, ele não me conhecia na época, e eles acharam esse vídeo e usaram esse áudio para casar, né? É o canto de entrada do casamento deles, do André e da Natane. Um negócio que espalhou, assim, então... Já funcionava assim. Hoje é praticamente pré-requisito, né? Quando a gente se conheceu, mal existia internet direito. Era um negócio assim, mal usado, muito pouco usado, né? Então, as coisas de Deus, se você parar a pensar... Eu vejo isso muito na minha história. Eu fico assim, nossa, eu perdi muito tempo, eu deveria ter chegado nesse ponto antes, 10 anos antes. Não, as coisas de Deus são sempre no tempo exato. Sei que pode ter impressão errada. Então, você pensa, eu tô com 34 anos e estou iniciando uma carreira de pagode que eu poderia ter iniciado com 19, 20, 21... Não. Esse é o tempo, né? Antes ele não vingaria, né? Porque eu precisaria fazer show, né? E hoje o show Antes ainda... você tinha tempo, mas era outra história. Hoje o show ainda é importante. E não é que eu não esteja disposto a fazer. Eu não posso viajar vários, né? Assim, todo final de semana viajar. Porque durante a semana eu trabalho, né? Como psicólogo, eu atendo a semana inteira. Uhum. Né? De 8 horas até 6 horas. Então, durante segunda a sexta eu atendo. Final de semana, se eu estiver viajando... Qual o tempo que eu vou estar em casa com a minha família, né? Eu não sei se foi uma ideia eu ter abordado essa parte do assunto, mas eu achei interessante, porque é um jeito novo de ser artista, né? Porque isso torna compatível. Porque o grande problema, sempre que a gente conversava, era... Tu me perguntava, mas tu vai conseguir fazer show? Eu dizia, não. Aí tu até então me perguntava, então como é isso. que vai ser, cara? Eu disse, eu não sei. A única forma é através de mídias sociais, evangelizar talvez dessa forma aí e tal. Só que eu tinha que ter o recurso. Graças a Deus, o que me proporcionou juntar, né? Eu passei uns 2 anos juntando. O que me proporcionou juntar foi o que eu fui adquirindo com os casamentos, com o Entretons, com o laboratório de harmonia vocal. Né? A providência de Deus que foi se manifestando, né, nessas outras áreas foi fazendo com que eu fosse guardando. Né? Eu combinei com a Paola, amor, que eu ganhar com música, eu quero deixar guardado para investir em música.
nos projetos de evangelização e tal. E aí foi quando eu consegui juntar para dar esse passo, ter a coragem, né? De dar esse passo, nem que fosse assim, poxa, eu quero realizar esse desejo, eu sinto no meu coração isso, e nem que seja só uma vez... Mas tem que fazer. Eu preciso fazer, eu preciso realizar isso aqui que tá no meu coração. E você meio que deu passos sem ver para onde você estava indo direito. Então é uma coisa de fé mesmo. Foi. Né? E eu acho que foi bem melhor porque você ter feito do teu jeito com o teu recurso que você juntou. Do que ter contado com alguém, depois de você ficar se sentindo devedor, né? Alguma coisa, eu tenho que devolver, eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer. Aí você fica numa obrigação que ele se torna negativo. Então, desde que o mundo é mundo, o artista precisa ser dono da própria master. E as gravadoras se davam muito bem porque eram donas das masters, né? O Michael Jackson foi um cara muito inteligente na época dele, porque ele gastou muito dinheiro, mas ele comprou as próprias masters, porque isso dá o direito dele reproduzir quando quiser, como quiser, e autorizar regravações e veicular onde ele quisesse, e ele ganha tudo dele, não precisa dar 70% para ninguém, 80%, dependendo do contrato, né? Então é muito bom quando o artista tem condições, e eu tô dizendo isso porque tem muita gente que me procura e deve te procurar para falar de música, para perguntar como é que faz para começar e o que é que eu tenho que fazer. A minha resposta hoje é diferente da que eu daria há 10 anos, e que já dei, e antes disso, né? Porque eu produzo música desde que eu tenho 16, já vai fazer... Eu tenho 44, imagina, vai fazer 30 anos, né? Tô fazendo a conta certa? 28, né? Muita coisa. E mudou muito. A minha primeira produção que eu ouvi tocar no rádio eu tinha 17. E foi tipo essa sensação de você falar, o missionário gravou a minha música. Sem querer, eu liguei o Walkman, que você nunca nem deve ter tido isso na tua vida. Pior que eu tive. Saindo do colégio. E eu entrei no metrô pra ir pra casa. Quando eu saí do metrô, eu liguei, porque não pegava dentro do metrô. E tava tocando uma produção minha. Nossa. Nunca mais vou esquecer da minha vida. 97, você não tinha nem nascido ainda. E aí... Tinha. Mas isso é marcante. Só que mudou. Hoje as pessoas perguntam como é que faz. A resposta é... Você tem total controle. Demora mais, mas é o teu canal, as tuas plataformas, o teu trabalho. E não precisa de superprodução, que precisa de qualidade. E a gente pensou nisso. Será o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer um clipe, todo mundo aqui, acústico mesmo, e vai fazer uma música só, um clipezão, ou vários clipezinhos baratinhos. Não importa, o que importa é a qualidade. Tanto que nem tem clipe ainda, nem se pensou nisso, né? Pensou, mas não tá nessa parte. Fazendo uma construção de quem é o Morelzinho, que é diferente do Rafael Morel. É a mesma pessoa, mas é outra persona, como dizem, né? E tem um pessoal juntando, e a gente tem uma previsão ou não? A previsão de um show. Temos a previsão de um show de lançamento. Tô dando spoiler, não devia, mas... Não. Temos a previsão de um show de lançamento, que é o que eu sempre quis também, fazer um show de lançamento, poder reunir todo mundo, cantar as músicas do álbum, cantar outras músicas que eu sempre pensei em pagode também, de músicas cristãs antigas a músicas mais populares, mais novas, né? E vai estar muito massa, A expectativa é muito boa, num local muito bom de Fortaleza. Que já tá quase certo, né? Ou já tá certo? Não, o local já tá certo. Caramba, então vai ser muito bom. O local já tá certo. Eu não vou falar as coisas, mas... Tô só assim, é muito bom mesmo. Sem brincadeira. Não, é uma alegria muito grande poder concretizar, poder realizar isso. E proporcionar essa... Porque pagode pra mim é o quê? É descontração. Pagode é alegria, pagode é leveza. Pagode é esse momento de paz. Sem precisar que nessa diversão, nessa descontração, eu faça coisas das quais eu possa me arrepender depois, eu aja no impulso, que é o que o mundo muitas vezes faz, né? Se joga, faz sem pensar, se diverte sem medir a consequência. Não, né? Não, e é uma confusão, porque não é uma diversão. Proporcionar para as pessoas um lazer de verdade, porque as pessoas escutam pagode em que condição? Numa praia, comendo churrasquinho,
Com amigos, né? Socializando com os amigos. É esse o ambiente do pagode, um ambiente leve, de descontraído, né? Onde as pessoas podem ouvir uma música que traz um sentido, um significado, porque hoje em dia, infelizmente, os pagodes, quando eram românticos, eram maravilhosos. Mas hoje em dia, começa a se tornar apelativo, começam a se pregar contra valores. Às vezes, eu tô ouvindo ali um pagode e digo, eita, vou tirar esse pagode aqui, dá. porque não dá para os meus filhos escutarem. E chega uma hora que você não tem mais paciência também para ficar ouvindo coisa ruim, não. Eu tô nessa idade, eu não sei se você chegou nisso aí, mas... Fala, não quero ficar ouvindo esse negócio mais não, pra quê? Entendeu? Tipo, não tem... Faz mais mal do que bem, no final das contas. Tinha uma época que eu ouvi quando falava assim, eu vou ouvir porque a produção é muito boa e eu quero aprender a fazer aquilo. E aí eu aguentava coisa ruim pra consumir coisa boa, mas chega uma hora que nem isso vale a pena. E poder alcançar pessoas que não estão abertas a ouvir uma música espiritual, entendeu? Isso, né? Então, teve uma amiga minha que botou no aniversário dela, né? O meu álbum, né? Aí uma pessoa disse assim, e quem é que tá cantando? É o Dilcinho? Uma letra tão diferente, né? Interessante. Eu até gostei que me comparou com isso. Legal. É o Dilcinho, ela disse, não, é Moralzinho. Moralzinho. E ele fez pagode. E aí você vai ver a letra. Conhece. Você vai ver a letra, uma letra que traz uma mensagem, que tem um diferencial, que traz uma proposta de valor, que faz a pessoa refletir. Então, é um momento de descontração, de leveza, onde tem uma mensagem boa, que me faz refletir e que, por meio dessa descontração, Deus pode me tocar, entendeu? Então, assim, é diferente de escutar uma música espiritual, onde eu estou... Dificilmente vai ter uma música lenta, espiritual, num contexto de praia, num contexto de descontração com os amigos. Não vai ser tão comum. Pode existir, mas não vai ser algo tão comum. Então, nesse ambiente de leveza e descontração, poder proporcionar uma mensagem que toque o coração das pessoas, né? Que faça as pessoas se divertirem, se alegrarem de forma saudável, cara. É o meu sonho. Tem tudo que eu sempre quis. Né? Assim, dos mais suaves, lentos ao mais festivo, né? O que é o samba é isso, né? Porque o nome pagode é uma reunião. Então, é uma reunião de pessoas que estão ali fazendo uma festa. E nessa festa se ouve samba. Ou não. É que nem a história do hip hop. O hip hop é uma cultura, não é uma música. E na cultura hip hop você tem grafite, tem skate, tem breakdancing, tem rap, R&B, black music, não sei o quê. Então, pagode é isso. Pagode é festa. E a gente, quando festeja da forma mais genuína possível, a gente glorifica o nome de Deus. Se você não sabe disso... Procure saber, né? Então, o pagode genuíno é esse. E tem todos os estilos. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, quando estão juntas, como você descreveu esse cenário, tá numa praia, ou tá num churrasco, ou tá, sei lá, sentado num lugar, tomando alguma coisa com amigos, botam a Marília Mendonça. A Marília Mendonça foi uma das maiores compositoras da história do Brasil. Ela é muito boa. Incrível. Mas a letra dela só tinha coisa... Nada a ver. Só sofrência, né? Eram umas coisas assim de traição, de adultério, Era só isso. Sofrência mesmo. Você me traiu, eu vou trair você, não sei o quê. Imagina uma potência dessa falando de Jesus, né? Então, e tantos outros. Até os pagodes que a gente gostava de ouvir ali, que eram românticos, um ou outro não passava, não. Era meio ruim. Eu me lembro que quando depois do prazer, na hora da cama, sei lá o quê. Então... Quando eu escutava pagode, a linha melódica, às vezes me tocava, eu disse, meu Deus, se essa letra... Tipo assim, quando eu me via tocado por aquela melodia, eu digo, essa melodia é linda, mas a letra não é vazia, não tem conteúdo nenhum. Se isso falasse de Deus, isso ia ser uma porta incrível. Eu tive várias experiências assim de me sentir, meu Deus, que música boa. Mas assim, eu penso assim, poxa, eu não quero fazer as pessoas cantarem um contravalor, né? Porque às vezes o cara é casado e faz as pessoas cantarem que é melhor ser solteiro. E não é. Ou seja, né? Ou faz a pessoa cantar algo que não... Sabe assim, um contravalor é algo que... Então, assim, meu Deus, eu vou fazer as pessoas gritarem, cantarem, que ele tem que se embriagar, ela tem que se... Entendeu? Não, eu não quero fazer as pessoas cantarem isso, entendeu? Assim. Mas se você para pra pensar que as pessoas recorrem a isso porque isso é bem feito. Sim. E a gente
mal faz coisas bem feitas. Eu sou muito crítico, você sabe que eu sou muito crítico, mas não é bem assim, a verdade não é essa. A gente tem feito coisas bem feitas há muito tempo na Igreja Católica, mas é um histórico recentíssimo. Então a comparação e a projeção e a expansão e o alcance, né? Aqui eu fico sempre limpando as coisas aqui no meio do negócio, nada a ver. Toque. Mas, então cabe ao artista, o evangelizador, fazer sempre mais e melhor. Então quando alguém diz, não faz pagode, não dá certo, como assim? Eu tenho que fazer. Tem gente ouvindo pagode aí, que quer ouvir pagode, não tem. A pessoa quer ouvir pagode e tem que ouvir coisa ruim para ouvir pagode. Igualmente com sertanejo e etc. Né? Forró. Não, isso era o que eu mais desejava. Fazer as pessoas se divertirem em um ambiente tranquilo, em um ambiente que não precisasse ter bebida, por exemplo, porque às vezes as pessoas são muito condicionadas à bebida. Tipo assim, só me divirto se tiver bebida. Só álcool me faz entrar no clima. Só consigo estar bem, só me alegro, só me... Né? Não, eu posso estar num ambiente que não tem bebida e me alegrar de forma genuína e cantar músicas e curtir um pagode bom, agradável, que tem uma mensagem boa, né? E isso poder me alegrar sem... Não, e o álcool é amoral, eu não vou deixar passar mensagens malditas, não. É amoral, a gente que faz imoralidades, né? Então você pode beber dentro do equilíbrio da tua sabedoria, do teu discernimento. Sim, sim. Tua maturidade, né? Só não é bom condicionar, né? Condicionar é impossível. Não é condicionar, só estou bem, só me divirto na condição de ter bebida. Aí não é legal, né? E justamente, experimenta. Sair com amigos e não beber, se você é uma pessoa muito acostumada a isso. Experimenta. Você vai achar a saída, você vai ver que tem diversão, que tem alegria em estar com a pessoa, em conversar, passar, comer alguma coisa e tal. Né? Então, essa é a mensagem, essa é a fase nova. A gente pode até tocar uma música, né? Pode, vamos. Do teu álbum tem muita... Eu queria, no teclado aqui, poder tocar... Eu tô apaixonado pela Contramão agora, que é mais pra frente. Eu não sei porque que ela passou batido no começo que a gente tava tirando, né? O Pensamento de Irã é muito boa, todas são muito boas. A referência do Contramão, sabe qual foi? Deixa acontecer. Eu peguei ela como referência e tentei criar. Deixa acontecer naturalmente. Dá uma lembrada mesmo. Assim, não é a mesma melodia, mas a estrutura... Não, eu mudei a melodia, mas assim, eu tomei ela como referência e tentei ir na mesma linha, entendeu? Estrutura, caramba, é muito boa ela, muito boa. Me lembra muito Thiaguinho também, assim, essa coisa nova dele, que ele trouxe uma coisa nova de ânimo que estava muito tempo sem ir no pagode. Ele reavivou isso, né? Porque o pagode estava muito mesmice. Mas a gente vai tocar a nossa, Saudade, porque é nossa, né? E porque é boa, cara. Essa foi uma das músicas que eu ouvi mais elogio. Foi a primeira que você fez do álbum, né? Não, foi a segunda. A primeira foi qual? Canção no Rádio. Você tinha feito ela? Canção no Rádio foi a primeira. E aí a segunda que eu lancei foi Saudade. Não, lançou não, tô falando compor. Compor, eu compus foi ela Saudade, antes. Né? Primeira nova. Porque eu já, Em Teus Braços, eu já tinha feito, né? Quero tô falando Em Teus Braços. A primeira nova foi Saudade, que a gente já tinha feito, ó. É tipo, vamos fazer então a composição e a gente vai ver como é que a gente vai fazer pra produzir. Aí foi essa. Exatamente. Né? Foi lá em casa, a gente fez cara. junto Essas lá na coisas a gente casa. não pode esquecer, vamos deixar registrado essa parada. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa então, né? Saudade. Bora demais. Que é a faixa do álbum... Como é que é o nome do álbum? Morelzinho? Morelzinho, pra fortalecer o nome, né? Perfeito, mano. Perfeito. Não precisa vai falar o quê? É perfeito, é só isso. Vamos lá. Simbora, vai. E eu tô no clima de pagode, eu tô de bermuda aqui, tá uma maravilhoso, é assim mesmo. Quanto mais à vontade, melhor. Quanta saudade eu tenho do teu olhar, quanta falta me dá estar na tua presença, quanto desejo eu tenho de reencontrar aquela paz que me faz ver um sentido aqui dentro. Tanto busquei e procurei algo para me saciar, só me perdi, me iludi. Eu já não quero mais viver assim, tão forte.
braços e me entrego. Não estás fora, mas estás dentro de mim. Só te peço, nunca mais me deixa ir embora, pois eu sei que não existo sem ti. Quanta saudade eu tenho do teu olhar, quanta falta me dá estar na tua presença. Quanto desejo eu tenho de reencontrar aquela paz que me faz ver um sentido aqui dentro. Tanto busquei e procurei algo para me saciar. Só me perdi, me iludi. Eu já não quero mais viver assim, tão fora de mim. Corro agora pros teus braços e me entrego. Não estás fora, mas estás dentro de mim. Só te peço, nunca mais me deixa ir embora, pois eu sei que não existo sem ti. Corro agora pros teus braços e me entrego. Não estás fora, mas estás dentro de mim. Só te peço, nunca mais me deixa ir embora, pois eu sei que não existo sem ti. Pois eu sei que não existo sem ti. Rapaz, eu corro boa. Esse piano mais ou menos aqui, mas já foi. Nada de marromeno. Não, aqui, o bom é que tá em mídia, eu corrijo os erros, a pessoa que vai ver não sabe nem que eu errei. Tá lindo. Editando, isso aí a gente tocou antes já, tá? Só pra avisar que eu não gosto de mentir, não. A gente tocou no começo. E o seu álbum tá onde? Spotify, YouTube... Deezer, tudo. Né? As plataformas. Tudo. Muito bom. Dá uma pausa, ouve uma música e volta pro podcast. Álbum excelente, compartilha, porque faz parte também da obra de evangelização. Você ter a oportunidade de lembrar de alguém que gosta de pagode e falar, olha só que legal isso. Nunca teve. Eu recebi vários testemunhos após o lançamento do CD, vários testemunhos de pessoas. Morel, eu queria te agradecer, porque, por exemplo, eu tinha dificuldade de evangelizar minha família nunca foi muito católica, mas eles sempre gostaram muito de pagode. Eu mandei o teu CD, eles gostaram, escutaram, gostaram muito, disseram que gostaram da letra, e eu vi como uma porta de evangelização da minha família, que nunca foi muito aberta à música religiosa. Então eu vi, assim... Impressionante. Eu vi que tinha uma porta, né? Assim, uma porta que Deus abria através do pagode para fazer as pessoas... Poxa, eu gosto desse estilo, consigo curtir algo de qualidade, que tem uma letra boa, que traz uma mensagem boa. Você acha que é possível fazer parcerias com artistas seculares de pagode? Sim. Que não tem um contra-testemunho com a própria música, mas... Sim. Porque isso traz a missão de aproximar, né? De fora para dentro também, né? Traz a missão de aproximar, de evangelizar, de fazer com que essas pessoas, né, tenham uma experiência com Deus também, possam ter contato com essa música que traz uma mensagem, né? Então, se eu puder, em algum momento, fazer um feat com um desses grandes, né, para mim é maravilhoso. Por quê? Não apenas por uma questão de divulgação, de ter mais alcance através desse artista, né? Mas... poder fazer com que essa mensagem de propor uma música saudável, né, uma música que traga uma mensagem boa, bonita, que tenha valor e não um contravalor, né, para as pessoas, que toque o coração deles, que seja uma porta para que Deus atraia, para que Deus E tem casos de artistas assim. E para que outras pessoas possam conhecer também a Deus através deles, né? Porque é uma ponte para lá também, né?
Não teve uma dupla sertaneja que teve uma experiência com Deus muito forte recentemente? Eu não vou saber o nome. O Batista Lima, né? O Batista Lima é um dos que teve uma experiência com Deus. Mas isso já tem um tempão. Fez uma carreira católica, né? Mas tem uma história agora, que aconteceu agora. Uma dupla conhecida de sertanejo, se não me engano. E eles... Eu não vou saber a história, mas tiveram uma experiência com Deus e passaram aí a missa e estão indo e... É importante isso. Eu estava falando outro dia com a Amabile, que é da comunidade de vida, jogadora de vôlei. E eu falei, você tem feito um papel de intercessora do esporte. A gente tem esse papel, porque a gente fica pensando que o nosso papel é só aqui. A gente é músico, a gente tem que interceder pelos músicos. Sim. Eu lembro dos grandes artistas que são as minhas referências e às vezes eu rezo por eles, porque quem reza por eles? Talvez ninguém. E o cara tem uma vida desgraçada, apesar de ter um legado musical excelente, mas tem uma vida desgraçada e precisa de Deus, e quem é que leva Deus para ele? E às vezes pela intercessão a gente não alcança fisicamente, mas a gente alcança a pessoa, né? Então a gente tem esse papel. Eu acho que essa coisa que o Rosa de Saron sempre fez, e no último DVD eles fizeram, de chamar alguns artistas de outros lugares e tal. O que o padre Fábio de Mello, desde o início, nunca teve pudor de fazer, de cantar, gravar a música do Lulu Santos, por exemplo, ou então fazer parceria com algum artista que seja secular, porque não só ele traz esse artista para o âmbito religioso, mas ele se põe na sociedade dizendo: vão ouvir a minha música, que é música de verdade, né? Então é um pensamento que a gente precisa aderir também. O Shalom, ele é um mundo paralelo. Se você parar para pensar, todo mundo conhece da igreja, conhece o Shalom, mas é que a nossa vida é tão intensa que sem querer a gente fica voltado para dentro. Já parou pra pensar nisso? Tô errado? A gente acaba, assim, tendo medo de ser associado aos de fora, né? Tendo medo de que ao ir para fora a gente seja puxado para fora e não consiga puxar para dentro, né? Mas eu acho que a evangelização, ela passa por esse processo de se lançar, de se arriscar, né? Um pouco, de falar de Deus para as pessoas, né? Fazer com que um artista secular tenha uma experiência com Deus, puxar esse artista, né? Proporcionar a ele a escuta de uma música. E às vezes a pessoa tem sede, tem uma sede de Deus assim, né? Que não se explica, cara. Então, nem ela sabe. Nem ela sabe que ela tem ali uma sede. Às vezes só precisa de uma oportunidade, de uma brecha para Deus agir, para Deus falar e mudar a vida daquela pessoa. Então, a gente não pode também se fechar demais, né? Claro, a gente tem que pensar em qual o melhor caminho para chegar naquela pessoa. A gente não pode também, como é que se diz? E sem um pensamento, e sozinho, né? Assim, vou começar a me meter sozinho no meio secular para trazer as pessoas. Não é assim, tem que ser tudo... Não, é um processo onde eu não posso me... não vou dizer nem me manchar, não é a questão não é me manchar. É claro que para atrair outras pessoas, eu tenho que me aproximar de outras pessoas, né? Então, assim, o processo de evangelização, ele se dá por essa via de aproximação. Eu me aproximo para eu conseguir resgatar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir puxar a pessoa e eu tenho que ter as minhas redes fortalecidas para que eu puxe. Porque senão, eu lanço a rede e eu corro um risco de ser... Ela se rompe e eu corro o risco de... Você ficar. Então isso tem que ser vivido sob uma condução, sob uma orientação, sobre um processo de fortalecimento espiritual, direção espiritual, para que eu não me perca, porque é muito atrativo. O secular é muito atrativo. O mundo, né? O mundo é muito atrativo. Então, para que eu não me perca nas vantagens, nas propostas do secular, né? Não perco o meu propósito, eu tenho que manter o meu coração em Deus, na condução de Deus, na busca pela vontade de Deus, que me faz recusar convites, que me faz recusar, né, aquilo que seria vantajoso para mim. E às vezes lícito. E às vezes lícito até
mas que ao rezar Deus diz, não é esse o caminho. E aí eu me submeto, porque eu confio em Deus, porque eu sou consagrado, porque eu quero, antes de qualquer coisa, a vontade de Deus, e Deus sabe o que é melhor para mim. Talvez Deus não permita que a minha música estoure, porque talvez, vamos supor, eu não tenha estrutura. Não ajuda a tua vida. Não vai ajudar a minha vida, a minha missão. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. E confiando na vontade de Deus, confiando naquilo que Deus tem para mim, eu rezo, eu me submeto e eu vou deixando Deus me conduzir, né? E não apenas nas vantagens, e não apenas nas propostas, mas ao mesmo tempo Deus vai abrindo as portas e vai abrindo vias para que eu possa ir, talvez, indo mais longe, conseguir, né, falar de Deus para essas pessoas e ser canal de Deus para essas pessoas. Essa coisa da rede fortalecida é isso. Esse que é o ponto. Você só tem importância, valor e só faz a diferença quando você tem algo a levar para a pessoa de Deus. Se você não tem essa unidade, essa vivência, fortalecimento, a vida, o dia a dia eucarístico, né, a vivência, a confissão, a vida na igreja, vida de oração, contemplação, você não está pronto para nada. A não ser que Deus abra uma exceção e queira, né? Mas normalmente você precisa ter o que dar. Senão você vai dar de você mesmo, não tem nada de bom para dar, né? Então esse raciocínio é muito batido, mas isso é essencial. Só que a partir do momento que você sabe que você é e tem uma vida consagrada, agora o teu papel é ir. E não ficar. E foi isso que eu levantei, né? A gente, porque tem uma vida no Shalom muito intensa, por exemplo, eu caio nesse erro. Eu, muitas vezes, não sei o que está se passando na igreja fora do Shalom. Porque eu tenho muito o que fazer dentro. Mas nós existimos para fora. Nosso papel é para fora. Então, às vezes, você sabe a música do fulano de tal? Fulano de tal nem sabia que existia. Tipo, isso é uma ignorância, um erro meu. Né? Só conheço a música do Shalom, porque eu sou ministro de música Shalom e eu tenho que tocar a música do Shalom, mas... Agora, o artista que a comunidade lança tem que ter um olhar diferente, que é até onde eu consigo ir, porque é o papel de ponta de lança, né, da comunidade. E o que é que eu tenho que dizer e como é que eu tenho que comportar. Esse estilo musical é a grande novidade, que eu acho hoje. Então, eu meio que estou falando coisas que soam proféticas, mas assim, eu acho que é óbvio até. É a grande novidade para nós, que é um ritmo tão antigo e tão usado e tão querido pelo Brasil. E como é que a gente ainda demorou tanto para acordar? Acho que a gente fica lento, né? Às vezes, mas também, foi como eu falei antes, será que a gente está lento ou Deus só quis que acontecesse agora? Também tem que acreditar que a providência dele tenha sido para acontecer agora mesmo, né? Cara, eu acredito que é a condição de Deus que foi me inspirando, que foi me dando a coragem, que foi fazendo com que eu me antecipasse, me preparasse e tivesse a coragem, que foi um tiro meio que no escuro de Senhor, eu vou dar esse passo, não sei se vai dar certo, mas sentindo que, né, essa voz de Deus suscitando no meu coração para ter a coragem de fazer isso, ainda que eu quebrasse a cara. Mas eu não podia morrer sem tentar e sem viver essa experiência que eu vejo que é uma porta e uma grande possibilidade de evangelização, não só para quem já está dentro da igreja, mas pessoas que estão fora da igreja, que estão ali num churrasco com os amigos, propício, né? E escutam uma música e aquela música pode fazer a pessoa repensar, rever. Né? E quantas pessoas se aproximaram da igreja por causa de música? Exatamente. A música ela tem um poder muito grande, né, cara? Inúmeras. A música ela tem o poder de tocar e de atrair, de gerar uma reflexão. Ela tem poder pro bem e pro mal, né? E é por isso que é muito importante a gente saber o que fazer. É uma música que grava na sua cabeça. Às vezes é uma música que tem uma letra ruim, que ela tá te propondo algo ruim, mas ela fica ali na tua cabeça. Talvez te propondo algo ruim, um contravalor. Da mesma forma, a música pode ficar na tua cabeça te propondo algo bom, te propondo uma vida com Deus, um caminho com Deus. E isso ser porta e via de Deus para pessoa. É por isso que a gente tem que dar opção. Não existe ainda essa opção, né? A gente tem que dar opção para quem quer ouvir
E eu sempre quis isso, né? Eu acho que desde que eu sou adolescente que eu penso, a gente podia fazer música para Deus que tenha cara secular. Eu sempre tive essa visão, porque as coisas que existiam na minha infância e adolescência não tinha cara daquilo que estava tocando no rádio. Até onde eu podia ouvir música de igreja era uma coisa para Zezinho para trás. Não tinha, né? Depois foi evoluindo. Agora, você hoje pensa que se um dia a coisa viralizar, estourar, crescer muito, você fica 100% só na música? Deixa de ser psicólogo? Não, eu acho que eu não deixaria, porque eu vejo na psicologia também uma missão. Fala um pouco da psicologia na tua vida e por que você escolheu. Cara, minha irmã é psicóloga, né? Eu acho que eu fui me interessando pela psicologia a partir dela. Diga pra mim aqui, E porque minha irmã é 5 anos mais velha que eu, então ela entrou na psicologia. Foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais a psicologia a partir dela. E eu tinha algumas questões. Eu era meio sonâmbulo, eu tinha uns medos, umas coisas que eu dizia assim, rapaz, eu preciso me entender por que eu tenho essas reações. Entendeu? Então foi uma ponte também para eu querer ir para psicologia. Você tinha terror noturno, essas coisas? Não, eu era sonâmbulo, eu tinha medo de cachorro, né? De cachorro é normal. Mas assim, é porque o meu vizinho botava o cachorro dele para correr atrás de mim, na maldade. Assim, aí complicado mesmo, é trauma, entendeu? né? Ele olhava, ele via que eu tava com medo, eu era criança, mas. Ele dizia assim, ele via que eu tava com medo, tenso, sozinho, ele fazia assim, pega! Aí eu saía correndo. O cachorro saía correndo atrás de mim e eu desesperado, criança. Pelo amor de Deus, claro. Aí eu fiquei com medo de cachorro, então às vezes eu dormia e eu ficava... Minha mãe disse uma vez que eu acordei de madrugada, comecei a correr ao redor da mesa da sala, correndo, mãe, o cachorro vai me pegar. O cachorro vai me pegar. O que é, meu filho? O cachorro vai me pegar. Aí depois eu fui, sentei no sofá e dormi de novo. Aí quando eu acordei, os meninos tudo rindo de mim. A minha irmã, meu irmão, tudo rindo de mim. E aí, o cachorro te pegou? Nem lembrava mais dessa... Nem lembrava, né? Aí ele disse assim, tu acordou, tu ficou correndo ao redor da mesa. Eu digo, não. Eu não fiz isso. Sonâmbulo. Ou seja, eu era meio sonâmbulo. Eu tinha umas reações, uns medos, mas que às vezes umas angústias que eu tinha do nada. Então assim, não há necessidade de entender certas reações, certos sentimentos que eu tinha. E vendo a minha irmã fazer psicologia e, poxa, a psicologia é uma opção. Eu passei a cogitar a psicologia como opção a partir da minha irmã, que me trouxe um pouco mais para perto a psicologia, né? E aí eu disse, poxa, eu acho que eu vou fazer psicologia. Você descobriu vocação ou você foi porque você achou que era uma opção, assim? Não, a minha motivação foi essa que eu tô dizendo. E aí lá eu fui conhecendo, fui gostando, fui me identificando, né? E aí hoje eu vejo como uma porta e uma missão muito grande também, a psicologia. Então assim... Hoje você olha e você vê, não, era pra ser mesmo, né? Era pra ser. Hoje eu não me vejo, assim... A música... você é um psicólogo músico ou você é um músico psicólogo? Eu posso dizer que eu sou um músico psicólogo. A música ainda tem mais força em mim, sabe? Entendo. Mas eu acho que eu sou psicólogo. Nesse sentido de que, se eu ganhasse muito bem com a música, se eu tivesse a condição de viver só de música, eu gastaria mais do meu tempo com música, mas eu também não deixaria totalmente a psicologia. Mas talvez eu diminuiria. Porque tem missão, né? Não é só opção de trabalho, é uma missão, né? Eu vejo como uma missão também, né? Assim, de ajudar as pessoas, né? De muita gente necessita de uma condução psicológica de alguém que ela tenha por referência também, né? Assim, muita gente me busca, tipo assim, poxa, eu pensei em você porque eu conheço você, eu conheço a sua história, eu te acompanho, eu vejo você como referência. E aí eu não tenho medo de me abrir a você. Você meio que... Sei que você acredita nas mesmas coisas que eu. Então, por mais que a psicologia ela tenha esse viés de suspender o a priori, ou seja, eu suspendo o que eu penso, o que eu acredito, eu suspendo... Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que vai se consultar, ela se sente mais aberta, mais à vontade, uma vez que ela conhece a realidade da pessoa, a coerência de vida da pessoa, né, os valores da pessoa. Então, se a pessoa ela vê que a pessoa tem valores compatíveis aos dela, isso gera mais abertura para ela falar, para ela se expor. Porque se eu sei que o psicólogo tem valores
que não são tão compatíveis aos meus, esse sujeito começa a me gerar uma certa resistência. Mesmo que ele tenha que suspender o que ele pensa e o que ele acredita. Sim. Mas uma hora ou outra, isso escapa e é perceptível. É o que você é, né? Mas isso me traz a questão que nem todo psicólogo se sente à vontade para falar por questões éticas de Deus, religião e tal. Como é que você age? Não, eu não falo de Deus sem que isso tenha partido da pessoa. Quem puxa de Deus é o paciente. Se ele trouxer, se Deus é uma questão para ele, vamos conversar sobre Deus, sobre sua vida espiritual. É uma questão do paciente. Quem manda ali na sessão, né, as questões, quem traz é o paciente. Isso nunca foi um conflito para você, tipo, eu queria falar de Deus, mas não posso e tal? Não, porque eu posso falar de Deus sem falar de Deus também, entendeu? Porque o corpo, a cabeça, o funcionamento do meu corpo e da minha cabeça, indiretamente, fala de Deus. E os valores existem, né? Os valores, as virtudes. Por exemplo, São Tomás de Aquino, como psicólogo, ele trabalhava, né, a psicologia tomista trabalha muito em cima das virtudes. Então, se eu vou trabalhar, criar no paciente capacidades e virtudes que ele não tem, aí ele tem que aprender a ser paciente, ele tem que aprender a domar a ansiedade dele, a impulsividade dele. Por mais que eu não esteja falando diretamente de Deus para aquela pessoa, mas eu estou trazendo ali de coisas virtuosas, entendeu? Essa é a tua linha? Qual é a tua linha? A minha linha hoje é a logoterapia, né? Tenho conhecido um pouco mais a psicologia tomista, né? De São Tomás de Aquino. Eu nem sabia que existia. Que é fantástica, que é espetacular, né? A psicologia tomista, né? Cada vez eu tenho me encantado mais. Pra mim era Freud, sei lá quem, acabou. Não tinha mais uma outra, assim. Pois é. É muito boa a psicologia tomista de São Tomás, né? E nessa linha de virtude, né? Onde move o homem para conhecer e viver segundo as virtudes. Então, assim, eu vejo a psicologia como uma missão também, né? Onde eu percebo que existe um papel, né, que a minha profissão contribui e gera na vida das pessoas também. Eu vejo um diferencial também da minha profissão na vida de algumas pessoas. Então, eu viveria... pudesse viver de música. Viveria de música, eu deixaria uma brechinha ali para alguns atendimentos, para psicologia. Mas eu acho que eu não abandonaria a psicologia, não. Não, e essa pergunta hoje, na nossa realidade, na tua vida, é um si utópico, porque a gente mesmo falou aqui que a gente está abrindo porta para outra coisa, num outro tempo, né? Em que você é um artista que organiza os teus horários conforme você acha melhor, né? Exatamente. E outra coisa, cara, a psicologia, ela me dá também a possibilidade de composição. Por quê? Eu toco nas dores das pessoas. Por exemplo, sim. Isso aqui é interessante falar. Pensamento girando. Pensamento girando, ele fala de um contexto de ansiedade. Contramão. Se você for perceber, contramão, ele tem um viés de TDAH. Por quê? Fala. Explica. Né? Para de andar, deixa de viver na distração. Então, assim, o contexto de contramão é uma pessoa distraída, desatenta. Larga de TDAH. Então, tem um viés de uma pessoa distraída, desatenta, que às vezes está perdida, que está fazendo ali várias coisas ao mesmo tempo, que começa uma coisa e não termina. Então, esse viés da psicologia, por exemplo, eu já compus uma música, que eu ainda vou lançar esse pagode, que fala de dependência afetiva. Como é que seria? Entendeu? Não, eu não posso dar spoiler. Não, a ideia. Não a letra em si. Mas... A dependência afetiva é uma pessoa que percebe que ela depende emocionalmente de alguém. Então, a letra ela vai falando desse processo de dependência. Da pessoa que vivia meio presa numa teia de ilusão, né? Criando condições para ela se sentir bem. Porque a dependência afetiva é isso. Eu começo a me condicionar aquelas pessoas para que eu me sinta bem. Então, eu dependo de você. Se você não estiver por perto... Ou do que ela diz ou o que ela acha sobre a pessoa. O que ela diz ou o que ela acha, ou da presença dela. Eu só saio, eu só me divirto, eu só me sinto seguro, eu só tô bem na presença daquela pessoa ali. Aí eu crio uma dependência afetiva porque eu me condicionei afetivamente, emocionalmente aquela pessoa. Então, assim, eu vou tocando em dores, transformo isso em pagode, sabe?
E aí posso Isso fazer... É bom, isso é bom. Porque aí, o mundo hoje, as pessoas não gostam da sofrência, mas eu vou tocar nas dores das pessoas. A minha lógica de composição hoje é a música narrativa, né? O pagode ele é muito, muito narrativo, né? Ele traz uma história. E aí eu vou construindo uma história. Porque não é aquela música católica de... As mesmas frases iguais, das né? mesmas frases. Senhor, meu coração, elevo a ti. Eu quero trazer uma linguagem de canção narrativa, de uma história que faça a pessoa entrar na história e se ver na história. E é que uma muito que o secular oportunidade de tem. fazer uma coisa nova, né? Você tem. Né? E a psicologia me dá esse meio porque eu tô tocando nas dores, nas realidades, nos sofrimentos. Então tem uma música... Nesse meu álbum, tem uma música com viés, né? Um toque de depressão. Canção no rádio, ele tem um toque de depressão. Né? No meu carro, a caminho do trabalho eu ia, só tristeza e solidão me acompanhavam todo dia. Ou seja, eu ia trabalhar todo dia sem vontade, me sentindo triste, me sentindo sozinho. Né? Então, aqui dentro eu escutei uma voz, vem da minha alegria experimentar. Né? Então, profunda a parada, eu que não tinha reparado. Exatamente. O Canção no Rádio tem um viés, um toque de uma pessoa que era depressiva e que sentiu o toque da alegria, né? Através de uma canção no rádio. Contramão tem um toquezinho de TDAH. Pensamento girando tem um toquezinho da ansiedade. Isso foi de propósito mesmo? De propósito. Totalmente de propósito. Caramba! Né? Pensamento girando é uma pessoa que está ansiosa dentro do quarto, né? No meu quarto sozinho, sem parar de pensar, né? No meu quarto sozinho, sem parar de pensar. A pessoa ansiosa que está cheio de coisa na cabeça, né? Tão cansado de tudo, me preocupar, desconfiado de tudo, querendo tudo, controlar. A pessoa ansiosa, ela quer controlar. E o medo a me cercar, peguei alguma roupa, a pessoa quer sair de casa, tá tão agitada que ela quer sair de casa. Ou seja, né? Não deixe o meu pensamento girando. Eu nunca tinha visto você falar isso, primeira vez. Pois é. Não deixe o meu pensamento girando, porque a ansiedade faz com que eu fique girando nas possibilidades, nas tensões, nos medos. A cabeça é a louca da casa de Santa Teresa. É isso que ela fala, né? Exatamente. Não, a imaginação. Imaginação, né? É a louca da casa. Mas a ansiedade, ela vai me levando a imaginar todos os cenários negativos possíveis que possam existir. Entendeu? Então, o que eu acho legal é isso. Porque eu tô compondo, eu tô pegando as dores, a minha experiência como psicólogo, aquilo que eu vejo que é dor comum nas pessoas, e tô tentando transformar isso em canção narrativa para que as pessoas se identifiquem, e se identificando... com esse contexto, essa realidade, possam encontrar também uma mensagem, uma resposta de Deus através das canções, né? Gera aquela identificação, isso é muito legal. Não, eu não imaginei mesmo que você tivesse esse pensamento, né? Antes. O que eu tô vivendo, o que eu tô lidando com as pessoas, eu vou fazer música a partir disso. Mas é natural, né? Eu que não tinha parado de pensar que você faria isso. Agora tem uma outra pergunta que tem mais a ver com a vida consagrada. E eu não me lembro se eu já abordei isso contigo da outra vez, mas vou falar agora. Você sendo psicólogo, você vê que existe uma diferença entre um profissional que se formou naquilo e vive especificamente usando de técnicas, né, para poder lidar e chegar no caminho e deixar a pessoa perceber e tal. Tem todas as técnicas, né? O quanto isso parece ou não parece com um formador pessoal? E os formadores deveriam ter algum tipo de estudo e preparo ou não? Você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra? São coisas diferentes, mas que em algum momento elas se tocam, né? Porque a direção espiritual, ela também não deve ser algo que eu imponho a minha percepção para a pessoa. Olha, eu percebo que a vontade de Deus para você é essa e faça. Uhum. Não é. Né? A direção espiritual, e a gente tem escutado muitas formações da Angélica, da Emi, falando sobre isso, que a responsabilidade é do formando. Eu vou ajudar ele a ouvir a voz de Deus. Eu vou ajudar ele a discernir esse processo. Então, o psicólogo ele também tem esse papel de pegar as dores, a vida da pessoa, as dificuldades da pessoa, fazê-la ir reconhecendo e colocar ela num papel de reconhecer e de decidir. Né? Um bom psicólogo, ele não é aquele que te dá respostas. Sim. Mas é aquele que te faz boas perguntas para que você
caramba, é mesmo, será que isso aqui tá me fazendo mal? Será que... Porque eu que preciso me responsabilizar pelo processo, né? Eu não pago o psicólogo, às vezes a pessoa paga o psicólogo... me diz o que fazer da minha vida. Querendo que o psicólogo diga o que você tem que fazer. Mas o papel do psicólogo não é esse. O papel do psicólogo é te apresentar a tua história, fazer com que você desça em você mesmo, reconheça as suas questões, visualize elas, para que você consiga responder. Então, o psicólogo ele vai te trazendo perguntas para você refletir sobre aquilo e você tomar decisões. Porque o psicólogo não vai tomar decisões por você. Quem vai assumir as consequências das escolhas, das decisões, é você. E é por isso que ele não pode te dizer o que fazer. Não pode dizer o que fazer. Na direção espiritual, isso também acontece, mas num viés espiritual, religioso, onde eu escuto, eu vejo a história de vida, mas eu também escuto a voz de Deus. Olha, Deus conduziu, Deus deu essa palavra, Deus deu tal visualização. Eu tenho mais elementos, eu tenho elementos espirituais que me ajudam a viver essa mesma linha de raciocínio. Que não é de impor a vontade de Deus, mas Deus está falando nessa linha aqui. Cabe a você também discernir, ver o que você entendeu. Me parece que Deus está querendo ir por aqui, mas reze, continue rezando. Então, existe um elemento a mais pela espiritualidade, né? E a psicologia é uma questão mais de raciocínio, de ansiedade, de entender como a pessoa está se sentindo. Uhum. Então, assim... Mas você acha que um não precisa do... Quer dizer, se um formador pessoal tivesse algum preparo ali, uma técnica, você acha que ajudaria? Seria ótimo, ajudaria. Porque, assim, a espiritualidade é um elemento a mais num processo de direção de vida da pessoa, né? Mas, assim, a pessoa não traz questões psicológicas. Porque na terapia eu vou trazer dificuldades de comportamento, de relacionamento, coisas que eu não sei lidar, coisas da minha... Formação pessoal também. Na formação pessoal também, mas eu vou trazer também discernimentos, coisas que eu preciso discernir. Eu preciso discernir se eu vou trocar de apartamento, eu preciso discernir se eu vou trocar de carro, eu preciso discernir se eu vou fazer essa viagem ou não. Isso é comunitária, não? Mas o pessoal também... Fórum íntimo. O pessoal também acaba tocando nisso aí, né? Mas o comunitário... Decisões também. Externas... Formação comunitária, mas isso é uma realidade nossa, Shalom. Mas assim, o diretor espiritual fora do Shalom chama desse jeito, e dentro do Shalom, formador pessoal, que é eu chamaria de acompanhador pessoal. Mas pode ser formador. Só que ele não é uma autoridade, ele é alguém que está contigo, é um irmão, é um acompanhador. Mas muitas pessoas precisam de ajuda mais específica. E os nossos irmãos... às vezes não estão podendo ajudar porque não tem condições, não sabem o que fazer. Não tem um conhecimento psicológico para lidar com aquilo. Na teoria deveria, ou não tem essa de deveria. Deus dá o que tem e pronto. Nem todo mundo deveria, a gente não pode criar a condição de todo formador pessoal ser psicólogo ou ter conhecimento de psicologia. Às vezes tem formações, né? Tem algumas formações que falam um pouco para se ter alguma noção. Né? Mas exigir da pessoa que ela tenha, não, porque ela está ali para conduzir a pessoa naquilo que é revelação e manifestação da vontade de Deus para ela. Então, e o mais importante é isso, né? O foco é a espiritualidade e a compreensão, né, daquilo que está se enxergando como vontade de Deus e condução de Deus para a vida dela. Né? Então, o foco é a vontade de Deus, é a espiritualidade. Na psicologia, o foco é comportamento, o foco é as emoções, é como lidar, como se relacionar. Na formação pessoal, eu falo de tudo, mas o meu cerne é o quê? A vontade de Deus para mim. O cerne na terapia não é a vontade de Deus para mim. É outra coisa mesmo, é verdade. O cerne na terapia é aprender a lidar com as minhas emoções, né? Aprender a lidar com os meus comportamentos, a me comportar de maneira que não agrida ninguém, que não me agrida, que não me faça mal. Então, assim, eu toco em pensamentos, sentimentos e comportamentos, né, na psicologia. Na espiritualidade, numa formação pessoal, eu vou tocar também nos meus comportamentos, mas sempre o que se puxa é o quê? A vontade de Deus. Eu acho que Deus quer que você se relacione assim. Deus é o centro. Sempre se puxa ali para a busca do que é vontade de Deus para você. Na terapia eu não estou buscando aquilo que é vontade de Deus para você. Estou buscando aquilo que psicologicamente é viável e é bom para você, né? A maneira correta de você lidar com esse tipo de pensamento é assim.
Aí se a pessoa traz Deus, você fala, então... Aí você entra com a pessoa, os valores também da pessoa. Eu vou dentro daquilo que a pessoa me traz. Eu não vou impor nenhuma posição minha, mas eu também não vou me fechar ao que a pessoa me traz. Deu certo, dá certo. Hoje você prefere e só atende à distância ou tem presencial? O que você prefere hoje? Desde a pandemia que eu tô só no Não online. tem presencial mais? Não tô no presencial mais. E funciona igual, tão bem quanto? Não, tem suas limitações, né? Online, né? A limitação de percepção, né? Quando você tá ao vivo aqui, você percebe o nervosismo, a agitação, as pernas, o olhar da pessoa. Interessante isso. Entendeu? A expressão facial mais detalhada. A expressão facial mais, o contexto, que às vezes a pessoa olha demais pro lado, a angústia que ela pode estar sentindo. Então, eu tenho o contato visual no presencial, a minha percepção da pessoa é maior. No online isso é bem mais limitado. Tu fala assim, paciente, arruma uma câmera melhor, um microfone melhor aí pra poder ler você. Assim, eu não sei se a pessoa tá olhando pra mim, né? Eu não sei se a pessoa tá muito agitada ali, eu não sei qual é o contexto que ela tá. Então, não sabe nem se ela abriu uma outra tela e tá vendo outra coisa, porque... Né? Se ela tá prestando atenção em mim mesmo. Então, existe uma limitação. Mas quando a pessoa se propõe, ela tá aberta à terapia, a terapia flui no online. E você vai aprendendo a ler isso, então, né? Um outro jeito de ler a pessoa, né? A forma como ela te solicita, se ela comparece, se ela não atrasa, se ela se abre, se ela diz as coisas, porque você tem que buscar outros caminhos, né? Exatamente. Aí você vai vendo o interesse da pessoa, se a pessoa está empenhada em se trabalhar. Ou se ela está ali, sei lá, por obrigação, porque alguém orientou, um médico orientou, alguém da família. Tem muito isso? Tem. O cara que tá lá foi minha mulher que me mandou. Do adolescente, o adulto, o jovem, da minha mãe que mandou. Aí tu faz o quê? Mesmo assim você vou puxando. tenta... Eu vou puxando e vou fazendo a pessoa se engajar naquilo, né? Porque o primeiro passo é a pessoa estar engajada. Porque como é que ela vai se trabalhar se ela mesmo não está empenhada, engajada naquilo que é problema para ela? Ou se ela não vê problema em si mesma, né? Naquelas questões. Então, o primeiro passo é isso. Você acha que foi providência de Deus essa coisa do online? Porque você consegue ter muito mais gente, né? De muitos lugares. Você consegue alcançar pessoas, né? Hoje eu tenho pessoas que moram nos Estados Unidos, né? Pessoas... uma que mora também... Onde é? Esqueci o nome do outro país. Canadá. No Canadá já tive... Em Miami, tem um paciente de Miami. Então, e fora do Brasil inteiro, né? Brasília, São Paulo, Rio. Então, você consegue ter um alcance maior de pessoas, né? Assim, de atendimentos. E... Hoje tem espaço na sua agenda, se alguém quiser falar contigo? Tem. Como é que faz para entrar em contato? No meu Instagram, né? O Instagram tem lá um link que vai direto para o Instagram da clínica, né? Rafael Morel? No link do Instagram já vai direto pro Instagram da clínica já para marcar o atendimento. E aí alguém faz o atendimento, como é que é? Um robozinho ou é alguém que marca? Não, é alguém que vê a agenda, marca, fala com pessoas, horários, explica, passa as informações. Hoje tem uns robozinhos. O Yuri tá fazendo. Já ouvi a vibe desses robozinhos aí, é bem legal. Já é menos um salário, também sacanagem pra pessoa, né? Que você vai demitir pra botar um robozinho. Mas é possível, né? Hoje em dia a automação tá ficando cada vez melhor, né? Meu brother, eu tô muito feliz, não vou te segurar mais porque a gente já tá umas 2 horinhas, talvez quase. Tocamos música, foi muito bom, a gente falou do que tá para acontecer, do que tá acontecendo, do que aconteceu. E obrigado por me incluir, cara, porque também é parte do meu sonho e tô muito feliz de estar vivendo isso contigo. Cara, não, eu sempre quis dividir isso com você, eu sempre valorizei muito isso, porque você foi um dos que me encorajou, apostou, acreditou, me incentivou a dar esse passo, né? Por isso que eu sempre quis estar muito perto, porque eu sei que essa conquista e esse novo que Deus tem para mim passa também, né, pela sua fé nesse meu trabalho e naquilo que Deus tem realizado através de mim, por meio desse novo projeto. Vai ter muita coisa aí, cara. Obrigado, meu brother. Tamo junto. Gente, comenta aquela parada, pega o link, espalha para todo mundo, porque isso aqui é um trabalho de evangelização e eu conto com você para seguir o canal, comentar, dar o like e compartilhar, para poder ajudar o podcast a crescer. E esse testemunho, essa história aqui vai tocar a vida de muita gente, com certeza.
Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Shalom.